Mestre. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Muito mais tarde, após o reinado de Davi, Deus serve-se do pecado de Salomão para despoletar a divisão no reino entre Efraim no norte e Judá no sul. Isto foi obra de Deus. Essa divisão, apesar de ser uma consequência do pecado de Salomão, estava nos planos de Deus desde o princípio, pois foi a forma de Deus de cumprir a promessa de multiplicação e dispersão da semente física feita aos patriarcas. O reino do norte, Israel ou Efraim, começou gradualmente a se afastar dos caminhos do Senhor Deus. E Deus serve-se novamente desse pecado para os levar cativos para a Síria, até que, eventualmente, os dispersa mesmo pelas nações, e eles perdem sua identidade. Cá está o início da dispersão da semente, conforme prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Deste momento em diante, as Sagradas Escrituras quase sempre nos falam de duas casas de Israel, apesar de uma delas estar perdida, mas não para Deus, e se tornando pagã. Em Oséias 1, vemos que ao reino do norte é proferida uma sentença de morte. O reino em si terminaria. Efraim passaria a ser Lo-Ruama, sem misericórdia, e Lo-Ame, não meu povo. Assim, as 10 tribos do norte, Efraim, foram assimiladas pelas nações, diluíram-se e misturaram-se entre os povos. Devido a essa absorção, os efraimitas, israelitas do reino do norte, tornaram-se estrangeiros e gentios. Porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. No entanto, Deus deu uma esperança para esta dispersão e perda de identidade de parte do seu povo. Novamente, ele recolheria os castigados de Efraim para serem parte do seu povo sacerdotal.
O mesmo capítulo de Oséias, onde é proferida a sentença de morte ao reino do norte, capítulo 1, diz no verso 10 que esse mesmo povo renasce. Acerca deste Efraim que renasce, é dito que é como a areia do mar, ou seja, é o cumprimento da promessa feita aos patriarcas. Deus também nos diz que quando este povo for restaurado, será pela misericórdia de Deus, Ruama, ou seja, pela sua graça. Pela graça sois salvos, Efésios 2:8. E voltarão a ser seu povo, ame, Oséias 2:23. Quando é que isso acontece? Quando Judá e Efraim de novo se juntarem debaixo de uma só cabeça, o Messias. Versículo 1:11. Isso acontecerá no dia de Jezreel. Jezreel significa replantar, ou seja, replantar aqueles que estavam perdidos. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: Tu és o meu povo. Ele dirá: Tu és o meu Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Note-se que nesse texto é evidente que Paulo considerava a igreja como a união da casa de Judá e da semente dispersa de Abraão, Efraim. Mas esse assunto trataremos mais adiante. O povo sacerdotal de Deus passou a ser representado essencialmente pela casa de Judá, ou israelitas do Reino do Sul, integrando apenas as tribos de Judá e Benjamim. A casa de Judá teve um papel indispensável no período que mediou entre a dispersão das 10 tribos do norte e a época do Messias. Era nela que assentava o papel do povo sacerdotal de Deus, e mais importante ainda, seria de Judá que seria gerado o Salvador, Jesus, o Messias.